que existem cegueiras que nos mantêm à beira do caminho. Sabe o que é estar à beira do caminho? É você olhar para a sua existência e ver um lado da sua vida que nunca prospera. Para algumas pessoas é o lado financeiro que nunca prospera. Para outras é a paz que essas pessoas querem que elas nunca alcançam. Para outras é o relacionamento que nunca funciona, ou quando funciona, funciona meio que forçando muito. Então tem sempre uma coisa que nos joga para onde? Para a beira do caminho. E aí nós nos tornamos pedintes de migalhas, de pequenas experiências, sendo que nós poderíamos viver e transbordar na abundância que só a palavra de Deus e o próprio Deus podem nos oferecer. É por isso que no texto de Marcos, a referência ao cego diz que quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, observe, numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, ele estava onde, igreja? Sentado à beira do caminho. Nada a ver com a música do Erasmo Carlos. Esse aqui estava sentado mesmo à beira do caminho. E estava assim uma vida. Passar uma vida com uma área da sua existência à beira do caminho é algo muito triste. Toda vez que você encontra aquela pessoa tem a mesma reclamação na mesma área. Ela está pedindo oração para a mesma coisa. Essa pessoa está tentando consertar a sua história no mesmo ponto. E é tão interessante isso, porque esse detalhe reserva uma condição existencial muito forte. Tem hora que tem coisas que nos deixam parados, tem hora que tem coisas que nos paralisam, e essa condição ela impede que eu e você possamos evoluir de alguma maneira. Na vida prática, isso se manifesta da seguinte maneira: quando a pessoa não evolui, não toma decisões, não muda padrões, vive repetindo o que, igreja? Ciclos. É sempre a mesma coisa. Vai ser sempre a mesma coisa. E eu lembro que na minha adolescência, na minha conversão, porque apesar de ter nascido e sido criado dentro de igreja, eu precisei me converter, viu, gente? Deus não tem netos, então eu precisava aceitar Jesus, e eu aceitei Jesus na minha adolescência, aos 14 anos, e aí eu permiti que o Espírito Santo moldasse a minha vida e o meu coração a partir daí. Por quê? Porque eu tinha que tomar decisões, eu precisei mudar padrões herdados, padrões adquiridos, que eu achava que eram normais, mas não eram, porque se deixar, nós vamos olhando para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para os processos que nós vivemos no dia a dia, e vamos achando coisas que nós não deveríamos achar como normais, nós vamos achando que é normal. E essa normalização do projeto, da vida, da história, da existência, é o que muitas vezes nos torna cegos. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, o texto diz que o caminho dos ímpios é como a escuridão. Nem sabem em que tropeçam. E aí você fala, mas pastor, eu não sou uma pessoa ímpia. Eu creio em Jesus. Eu acredito e tenho fé nisso. Só que muitas vezes, mesmo crendo em Jesus, nós nos comportamos. Os nossos pensamentos, a nossa história, a nossa vida se assemelha ao caminho dos ímpios. E nós vamos achando que está tudo bem, que está tudo certo, que é isso mesmo. E a cegueira, essa cegueira, ela acaba impedindo o nosso progresso. Tem um psicólogo cristão, eu já citei ele aqui outras vezes, Larry Crabb. Ele escreveu um livro chamado Conexão. E nesse livro, ele diz que grande parte do sofrimento humano vem da incapacidade, por favor, se puder, leia esse livro também, de enxergar a própria realidade interior. Olha que coisa interessante. Grande parte, eu vou me atrever aqui a mudar um pouco a fala de Larry Crabb, né? Se é que eu posso fazer isso. Grande parte do sofrimento humano vem da incapacidade de enxergar aquilo que Deus está tentando mostrar a eles, a nós. Deus está ali o tempo todo batendo na mesma tecla. E você ainda está se perguntando por quê? E Deus está dizendo, porque você continua repetindo o mesmo processo. Você faz isso em casa, você faz isso no trabalho, você faz isso até na sua vida espiritual. Você está repetindo o mesmo processo. Então, muitos não mudam porque não enxergam isso. Não enxergam esse detalhe. E não enxergam muitas vezes porque não querem enxergar.
ou porque realmente não tem conhecimento. Negação de uma situação, mantém a gente à beira do caminho. Consciência da situação diante de Deus é o início da transformação. É o início da transformação.